Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do FVCast, um episódio que com certeza vai abençoar muito, mas muito a sua vida. Lembrando que a proposta do FVCast é oferecer a você uma combinação de fé, esperança e encorajamento para levar a sua vida para uma dimensão de favor e graça, crendo que o Senhor tem coisas lindas para a sua vida. E é muito importante que você me ajude, porque a relevância de qualquer coisa que é produzida em termos de podcast, YouTube, qualquer rede social, ela deve-se muito à participação e também quando você compartilha esse conteúdo com muita gente. E para isso eu peço, mais uma vez, para que você, se ainda não segue o canal, faça isso agora. Flávio Valvassoura, clica aí para fazer a sua inscrição, é rapidinho, clica nas notificações, porque quando você assim faz, quando tiver qualquer episódio novo ou qualquer novo conteúdo, você vai ser notificado imediatamente. Sendo assim, você não vai ficar de fora de nada daquilo que a gente está produzindo aqui no FVCast. E a edição de hoje, o episódio, é dentro desse formato, né, de um bate-papo sobre assuntos que eu considero de extrema importância e relevância para ajudar pessoas. No mundo onde tem muita coisa acontecendo, é extremamente importante quando nós voltamos os nossos olhos para aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Então, faça isso comigo, vai lá. E aproveitando também que você deve seguir-me também no Instagram, tá bom? Vai lá, Flávio Valvassoura. Se você ainda não faz, começa a seguir agora. Aproveita também e seguir também o FV Podcast, que vai ter muita coisa que nós vamos estar alimentando ali no FV Podcast, o perfil do Instagram. Tá bom? Uma das coisas que também nós pedimos é a sua contribuição com comentários aqui. Se esse podcast ajudou você, se alguma coisa contribuiu na sua vida, faça um comentário aí durante esse momento que você está assistindo o podcast. Vai lá, comenta algo, fala de algum assunto, quem sabe que você gostaria que nós abordássemos aqui, porque o nosso objetivo é exatamente esse, ir de encontro àquilo que as pessoas precisam e querem ouvir, tá bom? Olha só, lembrando que todos os episódios eu procuro falar sobre algum tipo de livro, material, literatura, para ajudar você a enriquecer o seu conhecimento, não só bíblico, o que é mais importante, obviamente, você precisa ser alguém fundamentado na palavra de Deus, mas também você ter acesso a muitos materiais. Tem muita coisa boa disponível na língua portuguesa que vai te ajudar. E quando a gente grava um episódio como esse, nós sempre trazemos um tema ou outro de contribuição que vai ajudar você. Então fica sempre atento, anotar o livro, a gente sempre coloca aqui, como foi no episódio anterior, a gente coloca a capa do livro, quem é o autor, para você comprar o livro, para você baixar aí no seu aparelho, no seu tablet, e você vai poder ser alimentado ainda mais. Bem, o assunto de hoje, eu quero falar sobre 3 visitantes indesejados. Você já recebeu visita indesejada? Fala a verdade, não, vamos ser sinceros. Aquele assim, você diz, nossa, chegou alguém sem avisar. E é o tipo de visita que talvez você não se sinta tão à vontade, confortável com ela. Bem, a vida também nos impõe alguns visitantes indesejados. E é sobre eles que eu quero falar nesse episódio do FVCast. Eles vêm sem avisar mesmo, e às vezes eles vêm e ficam mais tempo do que nós gostaríamos que ficasse. Tem muitos visitantes que chegam e trazem desconforto, tiram a nossa paz, tiram a nossa liberdade e se recusam a ir embora. Quais são esses 3 visitantes? Bem, eu vou falar sobre o primeiro deles, que é a ansiedade, o segundo deles, que é o medo, e o terceiro, que é o cansaço da alma. Então, se você já recebeu, ou quem sabe, você está com a presença de um desses 3 visitantes indesejados aí na sua vida, na sua casa, eu quero te ajudar a como se livrar disso e como na palavra de Deus nós temos a orientação necessária
para lidar com cada uma dessas situações. Esses 3 visitantes que chegam e causam uma confusão na nossa vida, né? E por vezes você tem que estar com um sorriso por fora, mas por dentro extremamente incomodado. Sabe quando alguém chega, bate na porta, de repente, você abre com um sorriso, você aqui, sei, pode entrar, e você sente-se fazendo daquilo que é da boa educação, quando há um desconforto extremamente possível de ser evitado, né? Eu quero falar então sobre essas 3 questões, ansiedade, o medo e o cansaço da alma. Até porque, normalmente, esses visitantes, eles costumam vir um após o outro. E dentro de uma sociedade como essa que nós vivemos, que tem vivido a crise da ansiedade, uma crise de ansiedade generalizada, global, não mais agora respeitando apenas alguns nichos, né, e facetas da população e faixa etária. Hoje, a ansiedade e o medo se transformaram em um fator extremamente prejudicado para muita gente. Tem sido um fator de muito prejuízo para milhares e milhares e milhões de pessoas. E eu escrevi, tanto isso é uma realidade, eu percebi isso, principalmente quando houve a pandemia, talvez você tenha enfrentado alguma situação parecida com isso, ou conheceu alguém assim durante o período da pandemia, né? A pandemia veio e mexeu com as nossas emoções, tirou aquela falsa sensação que sempre tínhamos de uma segurança, de uma certeza absoluta de que nada aconteceria de errado, e a pandemia veio e ela criou situações não só da ordem física geradas pelo vírus da Covid, mas também questões de ordem emocional, principalmente ansiedade, pânico, angústia, medo, e levando pessoas a estarem esgotadas na sua alma. E eu escrevi um livro sobre isso e está à disposição. Esse é um livro extremamente importante. Eu encorajo você a ler esse livro, porque esse livro com certeza vai te ajudar muito. Eu estou falando sobre o Não Mais Escravo do Medo. Nesse livro, que foi publicado pela editora Citadel, esse livro vai te ajudar. Ele hoje é um best-seller, tem ajudado milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil a vencerem esses visitantes indesejados, que são a ansiedade, o medo e o cansaço da alma. Mas vamos lá tentar entender primeiro o que vem a ser a ansiedade. Primeiro que a ansiedade necessariamente não é algo negativo, não é algo ruim, a ansiedade. A ansiedade é necessária até para que nos tire de uma situação de apatia, de inércia. Há aquele tipo de ansiedade que ela é muito boa, que ela te empurra para frente, você se vê movido a chegar em algum lugar. Estou ansioso para viajar, estou ansioso para começar um projeto, estou ansioso para dar início a um trabalho novo. Ele é muito importante. A questão é quando a ansiedade ela sai daquilo que nós chamamos de zona sadia, né? Zona não prejudicial. É quando essa ansiedade ela começa a gerar uma antecipação exagerada de coisas que te roubam do presente. É aí que está o problema na ansiedade. É quando você começa a ficar tão preocupado com aquilo que vai acontecer, com aquilo que pode vir a acontecer, porque a maioria dos problemas gerados por esse visitante indesejado, que é a ansiedade, é gerado porque você começa a ter uma perspectiva de coisas que podem vir a acontecer. E, na maioria das vezes, essa ansiedade nociva, tóxica, ela é gerada por preocupação com coisas ruins que podem vir a acontecer. Aí você fica pensando de uma doença, você fica pensando numa tragédia, você fica pensando numa situação no trabalho, há uma crise econômica, há um problema no trabalho, estão mandando gente embora, será que vão me mandar embora também? Aí você começa a ser sufocado por essa ansiedade. Inclusive, eu já ouvi, eu acho que foi o pastor Hernandes Dias Lopes, o grandíssimo pregador Hernandes Dias Lopes, o qual eu sou fã de carteirinha, um dos maiores pregadores que esse Brasil tem. Ele, numa ocasião, eu não sei se foi numa mensagem ou num livro que ele escreveu, ele falou que a ansiedade é
o sentido da palavra é como se fosse sufocamento, a palavra. Acho que ele usou um termo no grego, algo parecido. Ele disse, olha, a ansiedade nada mais é quando você está sendo estrangulado, sufocado por uma expectativa de algo que provavelmente nem sequer venha a acontecer. Aí você começa a perder a alegria de viver o presente, porque esse é o grande problema desse visitante indesejado, que é a ansiedade. Você fica tão preocupado com as coisas que podem vir a acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, que você deixa de viver o hoje com intensidade. E lembrando de que o Senhor Jesus disse que nós devemos viver o hoje com intensidade. Ele disse, basta o dia o seu próprio mal. É o hoje que vale. Eu tenho uma frase, e eu uso ela constantemente quando pessoas estão passando por momentos difíceis, passando por lutas e dificuldades. Eu normalmente digo assim, olha, é um dia de cada vez. Vamos vencendo um dia de cada vez. Até porque nós só temos o hoje. O amanhã é uma esperança, é uma promessa. É o que nós gostaríamos que viesse a acontecer. Mas o que nós temos é o agora, é o hoje. Então, quando nós começamos a ter essa perspectiva da ansiedade alinhada com a palavra, ela começa a perder o seu papel de influência e também de destruição na nossa vida. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e você já deve ter ouvido esse versículo em algum lugar, capítulo 4, versículos 6 e 7, quando ele fala que nós devemos estar sempre colocando diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas súplicas, sabendo que Ele é um Deus que cuida dessas situações. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, e talvez esse seja o versículo mais usado para combater esse visitante indesejado, que é essa ansiedade descontrolada, é quando Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, afirmando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, toda a vossa ansiedade. E é aqui que a gente começa a vencer esse visitante indesejado. Primeiro é que você não está sozinho, Deus é conosco. Nada vai acontecer na sua vida, e quando você está firmado nessa certeza da palavra, de que vai fugir do plano e do propósito de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. E o que vier a acontecer amanhã, Deus não somente permitiu, como já proveu em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E essa é a melhor maneira de você reagir e colocar esse visitante indesejado para fora de casa, dizendo, não, você não vai dominar o meu amanhã e muito menos roubar o meu hoje, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E eu lanço você diante do Senhor, lanço essa minha dúvida, essa minha preocupação quanto àquilo que pode vir a acontecer no amanhã, eu coloco no altar do Senhor. Eu tenho visto muitas pessoas que têm deixado de viver a sua vida intensamente porque vivem escravas da ansiedade, são extremamente ansiosas. E se isso serve de algum alento para você, eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa, muito ansioso a ponto assim de prejudicar não só mas dias e até mesmo semanas na minha vida por uma preocupação de algo que talvez viesse a acontecer. Mas a maturidade, o conhecimento das Escrituras, e eu vou falar também um pouquinho sobre a importância de você, no devido tempo, quem sabe, buscar uma ajuda não só espiritual, mas também médica, para vencer essas questões. Existe, como eu disse, aquela ansiedade, que ela é uma ansiedade boa, não é? Se assim a gente pode chamar, que ela te impulsiona, ela te faz levantar da cama, vamos, eu tenho coisa para fazer, ela é importante. Mas quando ela começa a sair desse nível do que é sadio, saudável, você vai para as Escrituras, você exercita a fé, mas há algumas ansiedades que elas precisam de um auxílio, seja uma psicoterapia, você vai no psicólogo, ou em alguns casos, você vai, inclusive, buscar uma ajuda de um psiquiatra, que vai te ajudar a medicar para uma síndrome de ansiedade generalizada, que você vai, durante um período, quem sabe, sair dessa crise, essa pessoa vai ajudar você a romper com essa situação desse visitante indesejado que tem trazido tanta
angústia na sua vida. Eu, graças a Deus, melhorei muito nesse aspecto. Hoje já estou assim mais sereno, tranquilo. Antigamente eu vivia muito ansioso. E quantas vezes eu já tive problemas até de ordem física no corpo, gerado pela ansiedade. Porque tem muita gente que não sabe, mas a ansiedade ela gera questões no corpo que vão mexer com a gente de uma forma terrível. Então é importante você lidar com isso. Já falando sobre isso, e como eu digo que sempre a gente está apresentando livros e pessoas que eu acredito que podem contribuir no assunto que nós abordamos, tem o meu querido amigo, que é o doutor Ismael Sobrinho, que é um médico psiquiatra lá de Belo Horizonte, um homem de Deus, um cara fantástico. Inclusive, ele já veio falar nas nossas edições aqui, eu acho que ele já veio em duas, né, Pipo? Entendi, acho que duas, que ele veio do Ismael Sobrinho, acho que é isso. Eles vieram, ele veio né, na edição do Superando Limites, foi maravilhoso. Ele tem livros de sua autoria que são maravilhosos para essa questão de ansiedade, como você trata essas questões, e ele consegue fazer uma combinação entre a ciência e a fé, como eu nunca havia visto. Então, fica aqui minha dica. Tem um livro Psiquiatria e Jesus, acho que é Psiquiatria e a Fé, tem um livro que fala sobre depressão, maravilhoso. A gente vai colocar aí depois os livros do Ismael Sobrinho, com certeza você vai achar aí na Amazon da vida, nesses canais que você consegue comprar muita coisa online para disponibilizar para você. Segundo tipo de visitante, é o segundo visitante indesejado, que normalmente ele costuma vir acompanhado da ansiedade. Você vai perceber que normalmente esses visitantes eles nunca vêm sozinhos. Primeiro vem a ansiedade e depois a ansiedade gera aquilo que eu chamo de medo. E o que vem a ser o medo? Bem, o medo nada mais é do que uma reação emocional de um perigo, seja ele real ou imaginário. Talvez essa seja a melhor definição que eu encontro sobre o que é o medo. É uma reação emocional, né? Quando você está diante de uma situação em que você sabe e o seu cérebro diz, você está correndo um risco de vida, há um perigo iminente de um acidente, alguma coisa, e você tem uma reação automática, ela é emocional, uma descarga no seu organismo que vai produzir reações para você agir, fugir, correr, ou, em alguns casos, o medo te coloca, inclusive, num estado de paralisia. Qual que é o problema deste medo? Bem, primeiro que o medo, assim como a ansiedade, tem o seu aspecto positivo, o medo de preservação, né? É importante você ter medo. Por exemplo, se você vê um leão solto pela rua, você vai e se esconde. A Bíblia diz sobre isso, né? Você vê alguma situação de perigo, alguém vindo, um carro vindo, correndo na sua direção, desenfreado, você vai ficar na frente? Não, você sabe que é uma situação de risco. E pelo medo você se esconde, você foge, você faz alguma coisa que vai escapar dessa situação que atenta contra a sua própria vida. O problema maior é quando o medo começa a dominar você. É aquele medo imaginário, né? São coisas que você começa a construir na sua alma que te impedem de avançar, que ele paralisa a sua fé, ele paralisa o seu avanço, ele paralisa o seu chamado, ele paralisa o sonho de pessoas. Por exemplo, eu conheço situações de pessoas que receberam a visita desse visitante indesejado, que é o medo, e deixaram de viver. Por exemplo, pessoas que têm medo de casar. Não, eu tenho medo de casar. Porque eu tenho medo de não ser uma boa esposa, eu tenho medo de ser um bom marido, eu tenho medo de não dar conta de cumprir com as obrigações que alguém casado tem, pagar aluguel, eu tenho medo. Eu conheço casais que têm medo de ter filhos. Eu tenho medo de ter filho, porque eu não sei se eu vou ser um bom pai, eu não sei se eu vou ser uma boa mãe, eu não sei se eu vou ter condições de criar o meu filho. Eu conheço pessoas que têm medo de viver sonhos e promessas, porque essas coisas são sonhos e promessas de Deus para nós como um todo, seja como um homem e mulher casando-se, depois formando sua família, tendo seus filhos, mas esse medo, ele é tão perigoso, esse visitante indesejado, porque ele te rouba de viver o teu potencial máximo e pleno em Deus. E pessoas, por exemplo, têm uma ideia, recebem uma visão, um sonho da parte do Senhor, uma palavra,
mas tem medo de arriscar, tem medo de deixar tudo, tem medo de viver algo novo. E não há como você viver algo novo e maior se não vencer o medo. O medo te paralisa. A Bíblia fala sobre situações específicas de pessoas que tiveram que vencer o medo do desconhecido para viverem o sobrenatural de Deus na sua vida. Pedro e os demais discípulos, e está lá em Lucas capítulo 5, que é o trecho da pesca maravilhosa, de que quando Jesus dá a ordem para que eles lancem a rede mais uma vez, e ao obedecerem a palavra de Jesus, há uma pesca maravilhosa, fora de tudo aquilo que era possível acontecer naquela hora do dia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus finalmente convida Pedro e os demais para virem ou irem após ele, e porque ele faria deles pescadores de homens. E o versículo de número 11 diz assim: deixando tudo, o seguiram. Então você imagina, se Pedro e os demais tivessem medo de deixar a companhia, porque eles eram donos de uma companhia de pesca, eles viviam daquilo, era o ganha-pão. Mas por conta de uma palavra de Deus, eles decidiram sair e caminharem em direção a uma palavra. Eles não tiveram medo, abandonaram tudo, deixaram tudo para trás. Imagina, se eles não tivessem vencido esse visitante indesejado que é o medo. Eles não teriam experimentado milagres, não teriam testemunhado o poder de Deus agindo através do ministério de Jesus Cristo e não teriam sido mais tarde usados como foram para chacoalhar o mundo com a pregação do Evangelho. Bem, tem tanta coisa que às vezes o medo nos rouba. O medo é um ladrão de sonhos e você precisa colocar para fora esse visitante indesejado aí da sua vida. Talvez você que está acompanhando esse podcast, está aí, poxa, eu tenho tantos sonhos, tenho tanta coisa, tenha coisas que você nesse início de ano começou a pensar, a sonhar. Na virada do ano você disse, poxa, esse ano eu sonho em fazer isso, aquilo, outro. Aí veio um vento contrário da economia, da política, veio uma situação que começou a gerar você insegurança e medo. E você simplesmente ficou paralisado. O medo, ele precisa estar debaixo da autoridade, da fé e da palavra de Deus. Porque se você estiver sustentado sobre essas coisas, não quer dizer que você não terá medo. Não é isso que eu estou afirmando, porque tem muitas pessoas que dizem, eu não tenho medo de nada. Isso não é verdade. Talvez você possa dizer, eu tenho medo, mas o medo não me governa. Porque tem muitas coisas na vida que eu já fiz e faço, e o medo tenta me parar. Ele vem, ele não desiste. O medo, ele não bate em retirada e diz, quer saber? Não vou mais assustar essa pessoa porque ele já não tem mais medo de mim. Não, o medo vem. O medo vem diante de uma situação, de um projeto, de um livro que eu vou escrever, de algo que eu sonho fazer na vida. E o diabo sabe dessas emoções que podem vir paralisar o coração de uma pessoa e ele as usa para tentar nos impedir de avançar. Mas quando o medo vem, você precisa dizer que você não é governado por ele. Você dizendo, olha, eu tenho medo, mas eu sei que eu tenho também uma palavra. E nessa hora você precisa colocar na balança o que é que vai prevalecer sobre a sua vida. Se é o medo ou se é a palavra de Deus. Aquilo que você colocar na frente e você permitir que assume as rédeas da sua vida é que vai te controlar. Então, se o medo vier dizer assim, não, eu vou controlar a sua vida, bem, ele vai te tirar do curso, ele vai frear você, ele vai deixar você estagnado. Mas, se diante de uma situação dessa, de insegurança, de preocupação, você dizer, não, eu tenho medo, mas eu creio na palavra e eu vou caminhar. Talvez a experiência mais célebre do Antigo Testamento para alguém que decide encarar a situação, mesmo diante do medo, é Davi. Lembra do episódio? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, a Bíblia diz de que Davi estava ali no vale de Elá e de repente, vem um gigante que começa, durante 40 dias, a afrontar o povo de Israel. Bem, o povo estava tudo com medo. Você vê lá que o texto é muito explícito em afirmar qual era o sentimento que governava os soldados de Israel e, inclusive, o próprio rei Saul. Eles estavam com medo.
Bem, chega Davi, um jovem pastor que vai lá levar alguns recursos, né, um pouco de alimento para os seus irmãos, e quando ele vê aquela cena, ele vê aquele gigante de 3 metros de altura, mais ou menos, e ele não se permite ser governado pelo medo. Você acha que Davi não teve medo? Eu tenho certeza. Imagina, você vê um camarada de quase 3 metros de altura, todo ele bem armado, escudo, lança enorme, espada, capacete. A Bíblia relata cada um desses detalhes para mostrar a intensidade e o tamanho do problema. Mas Davi decide ir na direção do medo. É interessante dizer que Davi corre em direção a Golias, e ele diz assim: você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi decide: olha, eu posso até estar com medo, mas eu tenho aqui uma grande oportunidade de vencer essa situação e ser governado, não pelo medo, mas pela fé e pela autoridade da palavra. Falando dessa experiência, também tem um livro que fala desse assunto, tá bom? Esse livro eu publiquei em coautoria com o doutor William Douglas, um desembargador federal hoje, um querido amigo. Nós lançamos esse livro em 2017, chamado Como Vencer Gigantes. Foi um best-seller, semanas e semanas na revista Veja, como um dos mais vendidos do Brasil, e hoje ele está disponível também pela editora Citadel. Tá bom? Como Vencer Gigantes, você pode adquirir no meu site, flaviovalvassoura.com.br, ou tem tantos outros canais aí, como livrarias do Brasil e outros lugares que você pode adquirir esse livro, porque nesse livro eu falo sobre 37 princípios que eu e o William Douglas falamos sobre como lidar diante de situações como essa, que geram medo, o que nós devemos aprender com Davi e também com Golias. O terceiro visitante que eu queria falar, ele normalmente vem como consequência dos 2 primeiros. A ansiedade, o medo. E se eles não forem devidamente confrontados e vencidos, esse terceiro visitante encontra espaço na nossa vida, que se chama cansaço da alma. E aí é aquilo que a gente chama de quando a pessoa já está num momento assim de extrema preocupação. Eu chamo de esgotamento, a exaustão interior. É quando a gente já não consegue vencer o cansaço do dia com uma noite de sono. É quando você já não tem ânimo para nada. É quando você diz: poxa, eu estou exausto, eu estou esgotado. Há uma expressão que foi emprestada da língua inglesa, né, que nada mais é do que esgotamento, mas a ciência e a língua moderna começou a fazer uso dessa expressão para definição desse cansaço da alma, que é a palavra burnout. Burnout nada mais é do que a tradução literal do inglês, é que você queimar até acabar. Burnout, quer dizer, esgotou, queimou tudo. É como se você pegasse um palito de fósforo, já acendeu um palito de fósforo, ele acende e ele não é bom quando acende, quando acende ali a parte que está com a pólvorazinha, você acende, ele é útil. Aí você já segurou um palito de fósforo, já percebeu que ele vai consumindo, sumindo, aí ele vai, pega todo o pedacinho da madeira, não sobra nada. Bem, essa é a expressão do burnout, é queimar até esgotar. É quando as suas forças foram completamente drenadas já pela ansiedade e também pelo medo. E o terceiro passo, o terceiro visitante que normalmente começa a encontrar espaço no coração das pessoas é o cansaço da alma. É quando há um desânimo que você já não vê perspectiva de amanhã, você não quer fazer nada. Até as coisas que você tinha antes prazer em fazer. E quando chega esse visitante, um alerta precisa ser aceso no nosso coração, porque ele já é a antessala de um quadro de depressão. E você precisa ter muito cuidado, porque quando você começa a ficar abatido, sem falta de sentido, aquilo que antes te dava prazer, alegria, o trabalho, serviço, chamado, coisas que você gostava de fazer, inclusive até de comer. Você começa a falar: mas eu fiz o prato que você gosta, estou sem fome.
Ah, mas eu fiz aquilo que você gosta de fazer, vamos junto, vai, você sempre gosta. Ah, não estou afim. E é perigoso, porque esse visitante, quando ele vem, ele normalmente já encontra a casa assim bastante ocupada por esses outros visitantes, a ansiedade e o medo, e ele produz um estrago terrível. No episódio anterior do FVCast, que eu falei por que Deus permite a dor, eu falo sobre o aspecto das nossas limitações humanas, né? E nós precisamos entender de que é necessário você compreender esse sentido de que, uma vez lidando com os problemas de ansiedade, de medo, você precisa, o quanto antes, reagir, porque se você não reagir, o cansaço ele pode vir, o cansaço da alma. Não estou falando do cansaço físico, não. O cansaço físico é bom, né? Aquele quando você correu o dia inteiro, ou quando você foi para uma academia, você treinou, nossa, estou com uma dor no braço, estou com dor na perna. Nossa, aí você descansa, você dorme, é aquele sono gostoso. O cansaço da alma é aquele que quando você vai deitar, o sono não vem. É aquele que quando você está esgotado, mas não é um esgotamento físico, é um esgotamento emocional, um esgotamento mental, é um esgotamento que te rouba todo e qualquer. Aí você vai dormir, você não consegue dormir, a sua cabeça não para. E talvez se você procure se julgar quanto a isso, quero te dizer, a Bíblia está repleta também de exemplos de pessoas que passaram por isso. Eu listei alguns deles aqui. Por exemplo, os heróis da fé enfrentaram esse tipo de esgotamento, de cansaço da alma. Por exemplo, Elias, no texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ele pediu para morrer. Já imaginou isso? Um cara que Deus o usava de uma forma poderosa, sobrenatural. Ele era o cara que orava e chovia. Orava, parava de chover. Deus falava com ele, Deus o movia de forma poderosamente grande no sobrenatural. Mas por conta de uma batalha intensa contra um governo corrupto, pagão, por causa de Acabe, de Jezabel, Elias foi se esgotando, porque até mesmo a batalha do dia a dia, ela vai nos esgotando. É por isso que nós precisamos, e você vai ouvir isso de pessoas que são especialistas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, é importante você encontrar algum tipo de hobby. Porque mesmo que se você trabalhar com foco, você precisa ter alguma coisa que seja um escape. Alguma coisa que te tire um pouquinho. Eu costumo dizer que é dar uma oxigenada na cabeça, né? Escapar, fazer alguma coisa. Eu, durante muito tempo, eu vivi, como eu estou aqui falando desse episódio, eu não estou falando aqui de teoria. Tudo isso que eu estou falando, esses 3 visitantes indesejados, eu já tive na minha vida. Eu já tive ansiedade, já tive medo e já tive esgotamento, já tive um burnout terrível, que eu não tinha vontade de fazer nada. E eu fazia, e fazia pela simples obrigação de precisar fazê-lo. E foi nesse momento que eu descobri que eu precisava encontrar uma forma de escape, de oxigenar. A oração é uma delas, a fé é uma delas, a leitura da palavra é uma delas, mas você também procurar fazer coisas que são prazerosas para a sua alma, para a sua carne. É importante você estar com pessoas que te abençoam, boas companhias, você fazer algo simplesmente por simples e mero prazer de fazer. Então, Elias, talvez pela pressão de estar vivendo o ministério profético de uma forma tão intensa nessa batalha, porque você vai perceber de que o esgotamento e esse cansaço da alma que Elias teve foi logo depois que a chuva voltou e veio uma palavra contrária de Jezabel dizendo de que amanhã, essas horas, você vai estar morto, como estarão os demais profetas. E aquela simples palavra foi uma gota d'água num copo que já estava cheio. E talvez por Elias se sentir sozinho, porque veja, a primeira coisa que ele faz é deixar o seu moço. Os profetas caminhavam sempre com alguém, né, que é alguém que auxiliava, é alguém que ele já preparava para o ministério, ele treinava. Esse princípio de treinamento e companhia não nasce só com Jesus, quando ele enviava de 2 em 2, é um princípio bíblico, porque o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só. Mas a primeira reação de Elias, ao invés de encontrar amparo no seu amigo, foi abandonar a relação, né, de aquele que o servia. E nós precisamos, quando o cansaço da alma chega,
buscar coisas que trazem prazer. Coisa simples, boba, que você, sabe, assistir um filme, vou no cinema. Por exemplo, segunda-feira agora, eu fui sozinho no cinema, fui lá assistir um filme, porque é o que eu gosto. O filme estava horrível, penso num filme ruim. Mas eu pelo menos fui lá, comi uma pipoca. É algo que oxigenou a minha cabeça, me tirou, sabe, do campo de batalha diário, daquela rotina, porque a rotina ela é importante, mas de vez em quando ela precisa ser quebrada. Outra pessoa que sentiu muita pressão, que a gente tem nele uma referência grande, né, de um homem de Deus, foi o apóstolo Paulo. Paulo sentiu pressão além daquilo que ele podia suportar, e ele escreve a respeito disso. Quando ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz isso: eu não quero que vocês, irmãos, não ignorem o tamanho do problema da crise, da opressão que eu tive que enfrentar. Foi acima das minhas forças, Paulo disse. Existem situações assim, que o cansaço da alma vem e nos leva a quase ao fundo do poço. E finalmente, mais uma vez, Davi, que é a grande referência deste homem que soube externar, principalmente através dos salmos que ele escreveu, e neste salmo, que é o Salmo 42, Davi verbaliza como ele se sentia. O Salmo de número 42, ele diz: Senhor, a minha alma está aflita, porque está aflita a minha alma. Ele tinha sede de Deus, as lágrimas molhavam o seu rosto. Então, ele vence essa situação buscando a Deus, mas também Davi, ele era um músico, ele ia tocar, mesmo porque ele começa sendo um pastor de ovelhas, ele era um músico, ele era um arpista, compositor, e depois ele se torna um combatente, depois num grande rei. Mas eu acredito que de tempo em tempo, Davi buscava refúgio e conforto naquilo que o levava àquela imagem de um simples pastor quando ele cuidava das ovelhas do rebanho de seu pai. Talvez ele dedilhava sua harpa, ele falava com Deus, e ele vencia esse cansaço. O que a Bíblia nos ensina para vencer esses 3 visitantes indesejados? Eu listei aqui e quero te ajudar. Primeira coisa que você deve fazer quando algum desses visitantes quiser encontrar abrigo aí na sua vida, na sua casa. Primeiro, fala com Deus com sinceridade. Às vezes nós floreamos demais a conversa com Deus. A gente quer ser erudito, a gente quer ser polido na conversa com o Senhor. Entendendo que falar com Deus é um momento de intimidade, abrir o coração, é dizer: Senhor, eu estou ruim, eu estou precisando da tua graça, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor estenda a mão, e falar com sinceridade: Senhor, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou ansioso, essa situação está me tirando a paz. Fale com Deus. Segunda, vá para as Escrituras, respire a palavra. A palavra de Deus, ela vem como um bálsamo, porque as pressões da vida, as palavras que vêm ao nosso redor e o sussurro do diabo aos nossos ouvidos vão procurar tentar nos roubar a esperança da palavra. Quando esses visitantes chegarem, a ansiedade, o medo e o cansaço, o esgotamento da alma, vá para a palavra de Deus. Às vezes, alguns minutos com a Bíblia aberta vai ajustar o seu foco da maneira como Deus quer que você perceba a vida. Um versículo, um capítulo. Hoje não há desculpa mais. Eu estou aqui com a Bíblia eletrônica. Eu tenho ela no meu tablet, eu tenho ela na minha Bíblia. E às vezes eu estou numa situação onde eu paro e vou ler um versículo aqui, vou ler um trecho das Escrituras. E é interessante como a Bíblia ela é poder de Deus para restauração. Entenda, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E quando você derrama a palavra de Deus sobre uma alma seca, ela vem refrigerar o nosso coração. Terceira coisa, primeiro eu falei das coisas espirituais. Terceiro, cuide do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Muitas das coisas relacionadas à ansiedade, ao medo e ao esgotamento espiritual estão ligados a uma vida de completa paralisação de atividade física. Você está sedentário, não faz nada, você não caminha, você não faz nada, você não passeia. E dias atrás eu saí com a minha família, eu fui pregar na cidade de Maceió e estendi alguns dias, porque finalzinho de férias, agora de julho, das minhas filhas na faculdade, falei, vamos arrumar um jeito da gente estender mais 3 dias. E nós ficamos 3 ou 4 dias ali no litoral de Alagoas. E sabe, eu fiz assim coisas que fazia muito tempo eu não fazia.
entrar no mar, andar de bicicleta, nadar. Se você soubesse como aquilo fez bem para mim, assim, no sentido de, sabe, eu só exercitei o corpo, andei de bicicleta. Às vezes nós não entendemos como isso é importante. Cuidar do corpo, cuidar da sua mente, sabe? Enchê-la de tudo aquilo que é positivo. A Bíblia fala, Paulo escreve isso aos Filipenses: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é saudável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quarto lugar, para você vencer esses visitantes indesejáveis: conecte-se com pessoas que vão te ajudar e vão te edificar. Tem gente que é tóxica, infelizmente. Tem gente que, se você chega ruim do lado dela, você sai pior. Agora, tem gente que, quando você sai de casa ruim, abatido, encontra com essa pessoa traz brilho ao seu dia. Ele é como se fosse um sol do meio-dia brilhando num quarto escuro. Então, conecte-se com pessoas que vão te ajudar, são boas companhias, tem sempre uma boa palavra, tem um sorriso no rosto. Sabe, não é bom encontrar com gente que tem um sorriso no rosto? Tem gente que às vezes você encontra, você fala, pelo amor de Deus, eu estava ruim, mas encontrei com essa pessoa, olha, achei que a vida estava ruim, mas agora sei que ela está pior. Não, conecte-se com gente boa, vai para a igreja. Por isso que a gente fala de culto, igreja, e o culto é bom. Conectar-se com pessoas da igreja faz bem para a vida, estar no culto, sei lá, conhecer um GC, uma célula, gente que vai te ajudar e ser bons amigos. A Bíblia diz de que é amigo mais chegado que um irmão, e ele nasce no meio da luta e da angústia. Quinto lugar, quando a crise da ansiedade, do medo, do cansaço da alma e até o pânico quiserem governar a sua vida, declare promessas de Deus sobre a sua vida, ao invés de declarar a tragédia. Ah, não vai dar certo. Você vai dizer, vai dar, já deu certo. Deus tem promessa para a minha vida. Ah, eu estou enfrentando uma enfermidade. Eu sirvo ao Deus que cura. Ah, mas eu estou fazendo um tratamento, é difícil. Mas o Senhor já está comigo. Ele disse que estaria comigo todos os dias. Vai dar certo. Então, quando você começa a liberar palavras de fé, de autoridade espiritual sobre a sua casa, sobre o seu casamento, você começa a colocar para fora esses visitantes indesejados. Sabe por quê? Eles não se sentem confortáveis num ambiente de fé, num ambiente de inspiração, e um ambiente onde o Espírito Santo de Deus está presente. Porque eles representam as trevas. E quando você começa a declarar a luz, as trevas, elas começam a fugir. Então, esse episódio, eu espero que sirva de ajuda para você colocar para fora esses visitantes indesejados. E quem sabe aí, você que está acompanhando, pode escrever no comentário e falar, pastor, eu estou aqui enfrentando essa situação, mas eu quero agradecer por esse episódio do FVCast, que vai me ajudar. E eu creio, eu declaro sobre a sua vida. Eu quero ser essa pessoa, sabe? Essa companhia. E esse é o objetivo do FVCast. É ser uma companhia para você, de um lugar de fé, de inspiração, de encorajamento, de esperança. Sabe, na correria da vida, você tem um canal como esse aqui, do YouTube, que você vai lá e diz assim, pô, eu vou lá ouvir uma palavra de fé, que Deus vai falar comigo. Vai lá no meu Instagram, siga gente que te encoraja. Sabe, a gente segue, às vezes, coisa que... Eu conheço gente que... esses dias uma pessoa me mostrar. Ele segue uma página que só mostra acidentes trágicos. Ah, mas, pelo amor de Deus, o que você vai assistir isso aí para quê? Ah, não é que eu acho legal. Irmão, isso aí vai contaminar a sua alma. Siga coisa que edifica. E você aqui no FVCast pode ter certeza, vai sempre ter um espaço para te encorajar, para te empurrar para frente, para declarar de que o melhor de Deus para a sua vida já está acontecendo. Não é que ele vai acontecer, não, já está acontecendo. Tá bom? Olha, a gente vai ficando por aqui neste episódio do FVCast, pedindo mais uma vez, se você ainda não o fez, faça a sua inscrição aqui no canal do YouTube, faça a sua inscrição lá no meu perfil do Instagram, começa a seguir. E não só isso, mas também todos os canais relacionados aqui ao FVCast. Um forte abraço a você, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.